Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou explicar qual que é o melhor remédio para a hérnia de disco. Se você está entrando nesse vídeo aqui procurando uma receita de medicamento, um comprimido, alguma medicação que vai aliviar a sua dor, pode parar o vídeo agora e sair. Porque a gente não vai dar nenhuma medicação, nenhum comprimido, nenhuma pílula milagrosa que vai resolver a hérnia de disco. A gente está usando aqui a palavra remédio como uma analogia para te falar o que realmente que vai resolver a hérnia de disco, o que vai atuar na causa do problema, o que vai resolver o seu problema. Muitas vezes os remédios eles vão ser paliativos nesse processo. Eles têm o seu papel importante de atuar no sintoma, que é atuar na dor, que é atuar no formigamento, seja o que for, mas eles muitas vezes não vão atuar na causa do problema, na raiz do problema. Então, se você está procurando uma medicação específica, se esse vídeo te atraiu porque você viu aí a capa de um remédio, está procurando uma receita médica de medicamento, pode parar o vídeo e sair. Aqui eu vou explicar neste vídeo qual que é a melhor solução, o que é o melhor tratamento, o que tem que ser feito nos casos de hérnia de disco. Beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é hérnia de disco. O disco nada mais é do que como se fosse um amortecedor entre as vértebras da coluna. Ele é um pneu por fora, ele é rígido, já expliquei isso aqui em alguns vídeos. E aqui no meio dele, no centro, ele tem um núcleo. E aí esse núcleo ele sofre diferentes pressões. À medida com que ele vai sofrendo diferentes pressões, ele começa a pressionar a parede do disco. A hérnia de disco acontece quando esse pneu por fora, que é forte, ele rompe e o núcleo que está dentro dessa parte do pneu, ele extravasa para o meio externo. A gente vai deixar uma foto aqui para exemplificar essa situação que eu estou explicando. Então a hérnia de disco acontece quando o núcleo extravasa para o meio externo. E aí, nesse extravasamento, pode ou não ocorrer compressões na parte neural, que é no famoso nervo ciático, aí, nos nervos que inervam as pernas, o membro inferior. Nesses casos de hérnia de disco, a maioria dos casos eles não têm indicação de tratamento cirúrgico, que é um mito que é frequentemente dito aí pela população. Apenas 5% dos casos de dor na lombar, ou de dor na coluna, ou de hérnia de disco, eles são recomendáveis para tratamento cirúrgico. Então, mesmo nesses casos em que tem um rompimento do disco e que tem esse extravasamento do núcleo para o meio externo, o tratamento, a primeira opção de tratamento é dita o tratamento conservador. O que quer dizer tratamento conservador? Tratamento sem a necessidade de intervenção cirúrgica. É um tratamento com a base de medicação, da fisioterapia, dos exercícios bem orientados e dos movimentos individuais que a pessoa vai fazer para resolver esse problema. Então essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. Em 95% dos casos o tratamento é conservador. E o tratamento conservador envolve a fisioterapia. A fisioterapia vai usar de técnicas, de recursos, de equipamentos e principalmente de movimento para atuar nos sintomas e na causa da dor. Primeira coisa, nesse processo de hérnia que eu expliquei, a hérnia de disco, ela tem uma cicatrização natural. O que isso quer dizer? Quando tem esse extravasamento para o meio externo, em até um ano, o próprio corpo reabsorve essa hérnia. Então, muitas vezes a pessoa pensa que eu tive essa hérnia, eu tenho que vir com a cirurgia, relocar esse núcleo que foi extravasado para o meio externo e cicatrizar. Muitas vezes a pessoa pensa que esse é o único jeito de resolver. Mas o próprio corpo, ele é muito inteligente e ele consegue cicatrizar. Então, em até um ano, tem a reabsorção, que é a regressão espontânea da hérnia. Isso não é uma coisa que eu estou dizendo, é estudos científicos que já foram feitos e já comprovaram essa regressão espontânea natural em até um ano. E outra coisa, quanto maior o tamanho da hérnia, maior é a chance dela regredir, maior é a chance dela retornar para o estado natural. Olha que interessante. Então, o próprio corpo consegue reabsorver isso e consegue fazer a cicatrização desse disco,
desse anel fibroso, que é o pneu aí que eu fiz a analogia. Nesse processo de regressão natural, é lógico que em até um ano, então pode durar 3 meses, pode durar 6 meses, pode durar um ano. Então esse é o prognóstico, né, que é o tempo de melhora que é descrito na literatura científica. Durante esse processo, tem que ser feito um acompanhamento com a fisioterapia. Porque a fisioterapia vai, igual eu já disse, usar de equipamentos para aliviar a dor, usar de recursos para acelerar a cicatrização, usar de técnicas de mobilização, tanto da articulação, então ela vai usar tanto da coluna, vai conseguir mobilizar a coluna para diminuir os sintomas, como mobilizações no nervo. Então a fisioterapia tem técnicas que ela consegue movimentar o nervo para diminuir os sintomas. Então muitas vezes a hérnia gera sintoma na perna, que é sintomas de formigamento, choque, dormência. E com a fisioterapia e com as mobilizações que a fisioterapia consegue fazer no nervo, ela consegue diminuir ou até cessar esses sintomas, e principalmente através do movimento. Então tem movimentos específicos que vão provocar mais os sintomas e tem movimentos que vão aliviar os sintomas. Através desses movimentos, a fisioterapia consegue reduzir os sintomas, atuar na causa, ajudar no processo de cicatrização, ajudar no processo de ganho de mobilidade da coluna, que é ganhar todos os movimentos da coluna, de estabilidade, que é os músculos estarem estáveis e fortes para estabilizar a coluna. A coluna, ela não chama coluna à toa. Quando você vai construir um prédio, você não precisa de construir uma coluna. A nossa coluna é isso. Ela é um pilar de sustentação do corpo. E para esse pilar estar funcionando, os músculos todos que estão em volta dela também tem que estar funcionando. Então, através do movimento, a fisioterapia e o fisioterapeuta conseguem dar mais estabilidade da coluna. Então, ganhando mobilidade, estabilidade, força muscular, você consegue ter uma coluna mais estável, mais rígida, que consegue dissipar energia. Consequentemente, você vai ter menos sintomas, junto com o processo natural de cicatrização que o corpo tem, que é a regressão espontânea da hérnia. Então, este é o melhor tratamento e o melhor remédio para a hérnia de disco. Primeiro, a hérnia ela tem uma regressão natural, que é uma regressão espontânea em até um ano. E quanto maior o tamanho da hérnia, maior é a chance dela regredir. Esse processo, igual eu já disse, ele dura até um ano. Pode durar menos, principalmente com intervenções da fisioterapia. A fisioterapia entra como um tratamento e como um remédio para atuar nos sintomas, que pode ser sintomas tanto na coluna quanto nos membros inferiores, que são nas pernas. E ela vai atuar nesses sintomas com equipamentos, com recursos tecnológicos e principalmente com mobilizações. Mobilizações são técnicas e movimentos que o fisioterapeuta faz no paciente para aliviar os sintomas e para melhorar a mobilidade neural, por exemplo, que eu já expliquei. E com movimentos que o fisioterapeuta vai ensinar para o paciente para ele mesmo conseguir aliviar a dor dele. Então, a hérnia de disco, ela provoca sintomas muitas vezes que são sintomas mecânicos. O que quer dizer isso? Que são sintomas que aparecem com certos movimentos. Então, por exemplo, ao levantar, ao sentar, ao subir uma escada, que a dor aparece. Então, se a dor ela é disparada por certo movimento, vai ter algum movimento que o fisioterapeuta é capaz de avaliar e é capaz de identificar, que vai gerar o alívio também. Então, o fisioterapeuta, através do movimento, ele vai conseguir, da mesma forma que o movimento provoca, ele vai conseguir aliviar a sua dor. E aí, cada pessoa vai ter um movimento específico. Não adianta ser uma receita de bolo para todo mundo. Então, o fisioterapeuta vai ter que avaliar, identificar qual que é o seu caso e te prescrever um movimento específico para que você consiga aliviar a sua dor sozinho. Simplesmente executando esse movimento que o fisioterapeuta vai te ensinar. Aliado a todas essas outras técnicas que ele vai ter durante esse processo de regressão natural da hérnia. Então, este é o melhor tratamento e o melhor remédio para a hérnia de disco. E aí, depois que é feito todo esse tratamento, depois que é feito todo esse processo e respeitando o processo natural do corpo,
você vive uma vida normal. Então, isso aí é um processo que a gente brinca que é uma condição. A hérnia de disco, você teve uma hérnia de disco. Se você fez o tratamento adequado, respeitou todo esse processo que eu expliquei, essa condição acabou. Não é uma condição duradoura para o resto da vida. Não é um diagnóstico, não é uma doença que vai durar para o resto da vida, como outras doenças sistêmicas, por exemplo, diabetes, hipertensão, que é uma coisa que você tem que controlar para o resto da vida. A hérnia não. A hérnia, se você teve essa condição, você tratou de forma adequada, respeitou todo esse processo e o tempo que é necessário para a cicatrização, é uma condição que é exterminada e você vive sua vida normal. É como se fosse uma lesão que você teve, igual outras lesões, por exemplo. Quando você tem uma fratura, você imobiliza, o tecido cicatriza e você vive a vida normal. A hérnia é a mesma coisa. É uma lesão, uma condição de saúde, você trata essa condição de forma adequada e você resolve o problema. Então, este é o melhor remédio para a hérnia de disco. Beleza? E se você quer ter mais informações, se você quer ter acesso aos nossos profissionais que trabalham exclusivamente com isso, você pode também agendar uma consulta online, que a gente está disponível aqui através desse link, para tirar dúvidas, para explicar sobre o seu caso, conseguir identificar qual que é a melhor solução, qual é o melhor tratamento para você, se você está sofrendo com esse problema de hérnia de disco. Beleza? Abraço, até o próximo vídeo.